Bom dia, amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus. Eu espero que nesta manhã você se encontre desfrutando da graça de Deus, da sua bondade, da sua infinita misericórdia. E eu gostaria hoje, nesse momento de oração, falar com os irmãos acerca do crescimento espiritual. O que é necessário para o nosso crescimento espiritual? Na epístola de 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 17 e 18, nós lemos assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Pedro, falando a respeito da segunda volta de Cristo, ele diz que o Senhor Jesus viria como o ladrão de noite, não é? E nos dá alguns alertas a respeito da volta de Cristo, e entre esses alertas, para que nós não venhamos a cair na falácia de homens enganosos, né, com palavras enganosas, que a gente não venha cair da nossa fé sendo arrebatado por essas falácias. Mas ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha pergunta, a minha questão é justamente como crescem os cristãos? Como é que nós crescemos na graça do Senhor Jesus? E eu gostaria, então, de apresentar aqui alguns princípios para que você e eu possamos crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que o cristão cresce? Primeiramente, 1 Coríntios, aliás, Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9 a 11, eu acho muito interessante a oração de Paulo aqui na epístola aos Colossenses. E Paulo nos ensina algo interessante e importante. Olha aqui, Colossenses capítulo 1, 9 a 11. Ele diz assim: Por essa razão também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É interessante, amados, que Paulo menciona a importância aqui, então, da oração para que nós possamos crescer. E ele diz que orava constantemente, então, pelos os crentes da cidade de Colossos para que eles crescessem. Você tem orado pelo seu crescimento espiritual? Você tem orado pela sua vida para que você cresça realmente no conhecimento de Deus, cresça em toda a vontade de Deus para a sua vida? Muitas vezes nós esperamos crescer através de outros, que outros orem por nós, que outros façam alguma coisa por nós, mas não. O crescimento espiritual, primeiramente, se dá por meio da oração. É preciso que você ore a Deus, que você fale com Deus, que você busque a Deus em oração, em comunhão com Deus, e você, sem dúvida alguma, terá crescimento espiritual. Mas também nós crescemos não somente por meio da oração, mas nós crescemos também por meio da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Como que o cristão cresce? Ele cresce pela oração,
mas ele cresce também por meio da palavra de Deus. Buscando o conhecimento da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Por isso nós temos insistido, né, aos irmãos, não percam a escola bíblica, não é, dominical pela manhã, participe, venha, veja online, para quê? Para que você cresça espiritualmente, para que você cresça no conhecimento da palavra, porque à medida que nós compreendemos a palavra de Deus, a Escritura diz aqui que ela é proveitosa para ensinar a você e a mim como fazer, mas ela é proveitosa também para redarguir, ou seja, para mostrar-nos aonde nós estamos errando, aonde estamos fazendo errado, mas não somente mostra, ela corrige, ela é apta para corrigir. Corrigir, irmãos, é apagar. A palavra de Deus tem o poder de apagar aquilo que está errado em nossas vidas e é apta também para nos instruir em justiça, ou seja, mostrar-nos como fazer corretamente. Então o cristão, ele cresce pelo conhecimento da palavra de Deus. Você e eu precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Crescemos também por meio da disciplina. João capítulo 15, no versículo de número 2, é interessante esse texto da palavra, porque o Senhor Jesus diz no verso 1, né, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Toda vara que estando em mim, note bem, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está falando de quê aqui? Disciplina, irmãos. Assim como o lavrador, né? O agricultor que cultiva a terra, que cuida da sua lavoura e disciplinadamente ele poda, né, os ramos da videira ou de quaisquer outra hortaliça ou qualquer outra árvore frutífera para que ela dê mais fruto ainda, para que ela se torne mais vistosa ainda, para que se tire mais proveito ainda dela. Assim também, na vida cristã, a disciplina é indispensável, irmãos. Paulo falando aos Coríntios, lá no capítulo 3, segundo aos Coríntios, ele diz, né, que ele corria não como quem corre para não alcançar, ele lutava não quem como dá soco no ar, né, mas ele corria com uma meta. E ele lutava com um alvo, com um objetivo. Né? Então ele diz, assim também eu esmurro meu corpo, para que naquilo que eu tenho pregado não seja eu mesmo reprovado. Então Paulo mostra-nos a importância da disciplina, assim como Jesus está falando aqui. Toda vara que estando em mim não dá fruto, eu tiro. E toda aquela que dá fruto, limpo, para que dê mais fruto. Fala de disciplina, irmãos. Como está a sua vida? Não é? Você tem limpado, tem procurado realmente podar, né, aqueles ramos, aqueles galhos que já estão secos, que já não está dando mais fruto algum, ou talvez está prejudicando o seu crescimento? Disciplina nós precisamos, além de oração, além da leitura da palavra do nosso Deus. E, por último, não menos importante, é claro, nós crescemos por meio do poder do Espírito Santo do nosso Deus. Em Lucas capítulo 12, e eu gostaria aqui de ler, Lucas capítulo 12, no verso de número 12, a palavra de Deus diz assim, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo, o que vos convenha falar. O crente, ele cresce por meio do poder do Espírito Santo. Isso, então, vem do próprio Deus. E isso não é, irmãos, se eu quero ou não quero. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem, é um mandamento, não é? Não é uma opção, se eu quero ou se eu não quero. Deus nos manda na sua palavra a sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, portanto, é ser cheio do poder de Deus.
Porque o Espírito é o poder e ele nos dá crescimento, ele nos faz compreender a vontade de Deus, ele nos dirige, ele nos orienta, ele guia os nossos passos. Então, como é que o cristão cresce? Ele cresce por meio do poder do Espírito Santo de Deus. E, portanto, você e eu devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar, amados irmãos, dizendo, sobretudo nesses dias em que nós estamos vivendo de tanta luta, de tanta opressão, de tanta angústia, é tempo de crescimento espiritual. Crescei na graça, não é? Como disse Pedro aos cristãos, olha, não se deixe levar pela falácia aí de homens enganosos, né? Mas antes crescei na graça. Sabe por quê? Jesus está voltando. E ao voltar, que ele possa encontrar você e a mim crescendo a cada dia na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia repleto da bondade e da graça de Deus. Vamos orar. Querido Deus, é em nome do Senhor Jesus que nós te damos graça por esse dia e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza ao crescimento espiritual, que possamos nos tornar, ó Pai, homens, mulheres, jovens, crianças, servos e servas fiéis ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, até que Ele venha. Pois em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe.